O Espírito Santo é a pessoa de Deus habitando dentro do coração do homem. É a coisa mais importante que nós devemos ter na vida, porque é o Espírito Santo que traz alegria, paz, mansidão, temperança e o amor de Deus sobre as nossas vidas. E se encher do Espírito Santo pode ser totalmente diferente de muitas coisas que nós aprendemos por aí. É por isso que nesse vídeo nós vamos falar sobre como se encher do Espírito Santo e o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, edificar muito a sua alma, então fique comigo até o final desse vídeo e você vai se surpreender no que Deus vai fazer na sua vida. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e sermos batizados. A palavra diz em Atos 2:38 que quando os homens e as mulheres ouviram os discípulos cheios do Espírito Santo, eles também queriam isso para a vida deles. E o apóstolo Pedro respondeu que para eles receberem esse Espírito, eles precisavam se arrepender dos seus pecados e serem batizados para perdão dos pecados. O batismo que a gente conhece, o batismo nas águas. Por que que isso é necessário? Porque o arrependimento fala de uma mudança de comportamento, de uma mudança de mentalidade, abandonar a vida de pecado. E o batismo é a confissão pública de que nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Foi o que Jesus fez. Quando Jesus foi batizado por João Batista, então o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e uma voz do céu disse: "Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria." Então, quando nós nos arrependemos dos pecados, quando nós nos batizamos, nós temos a legalidade do Espírito Santo descer sobre nós e nós nos tornarmos filhos de Deus. A segunda coisa é orar pedindo o Espírito Santo. Lucas 11:13. O Senhor Jesus nos ensina que se os homens, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não dará o Espírito Santo a todos que pedirem. O Pai sabe que nós precisamos do Espírito Santo e que nós iremos pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos fortalece nas nossas tribulações. É por isso que o apóstolo Paulo disse: "Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece", porque quem fortalece a nossa vida é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que habita dentro do nosso coração. E é por isso que para sermos cheios do Espírito nós precisamos pedir. E é da vontade de Deus nos dar o Espírito Santo. Nos dá alguém dentro de nós que vai nos consolar, que vai nos aconselhar, que vai testificar da verdade e que vai a cada dia nos convencer de que nós somos filhos de Deus. Então nós precisamos pedir todos os dias, continuamente, o Espírito Santo. Para que nós possamos receber o Espírito Santo e ele continuar na nossa vida, nós precisamos obedecê-lo. Em Atos 5:32, o apóstolo Pedro nos ensina que nós recebemos do Espírito Santo à medida em que nós o obedecemos. Então a obediência ao Espírito Santo, a obediência à palavra de Deus nos leva a ter cada vez mais do Espírito Santo na nossa vida. Lembre-se de que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o nosso conselheiro. Então o Espírito Santo, quando ele está no nosso coração, ele vai nos apontando decisões a tomar, coisas que nós não devemos fazer. Eu não sei se você já esteve prestes a fazer algo errado e algo na sua mente, algo dentro do seu coração estava dizendo para você não fazer aquilo. É o Espírito Santo. E à medida que a gente vai obedecendo o Espírito Santo, a gente vai tendo mais dele, a gente vai dando mais liberdade para ele agir em nossas vidas. Então a obediência ao Espírito Santo, a obediência à palavra de Deus nos dá cada vez mais uma porção maior do Espírito Santo e mais liberdade para ele agir no nosso interior. Outra coisa que nós precisamos fazer é estar sempre falando das coisas de Deus, cantando hinos e louvores a Deus e estar em comunhão. Em Hebreus 10, 24 e 25 e em Efésios 5, 18 e 19, a palavra vai nos ensinar que nós precisamos encorajar uns aos outros e precisamos também falar uns com os outros com salmos, com cânticos espirituais. Então isso se remete a uma vida de comunidade, a uma vida de igreja e uma vida de realmente colocar para fora o Espírito Santo que está no nosso coração, testemunhar da palavra,
pregar a palavra, evangelizar, falar sobre Deus para as pessoas, e isso nos enche bastante do Espírito Santo. Na visão do trono de Deus, em Isaías capítulo 6, a palavra diz que quando Isaías viu o trono de Deus, ele viu ali os anjos adorando o Senhor, e que os anjos diziam uns aos outros: Ele é santo. Ele é santo, ele é santo. Às vezes a gente tem uma visão de que os anjos ficavam olhando para Deus e dizendo: você é santo, tu és santo. Mas não, eles olhavam uns para os outros e diziam: ele é santo, ele é santo. Então quando nós testemunhamos de Deus para as pessoas, quando nós falamos do Senhor Deus para cada um que está do lado de nós, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. É isso que Efésios 5,19 ensina, que encher do Espírito Santo é também você colocar para fora. Eu vou dar um exemplo para você. Se você prender a sua respiração agora, acumular um monte de ar e prender e ficar sem soltar esse ar, você vai conseguir sobreviver? É claro que não, porque você precisa receber o ar e liberar o ar. O Espírito Santo é da mesma forma, ele habita dentro de nós, mas para que nós possamos estar sempre mantendo essa fé constante nele, nós precisamos receber e liberar, precisamos comer e precisamos dar de comer, nós precisamos testemunhar, levar a palavra de Deus com louvores, com cânticos, com salmos. Então verdadeiramente, para ser cheio do Espírito Santo, é necessário uma vida de comunidade, de pregação do Evangelho e de pregação da palavra. Precisamos estar com pessoas que falam sobre Deus, que testemunham sobre Deus, que falam sobre a obra de Deus. É isso que vai também nos levar a sermos cheios do Espírito Santo. Então à medida que a gente vai fazendo isso, a gente é cheio do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo começa a agir no nosso interior, que está em Gálatas 5:22. Passa a habitar em nós a alegria, o amor, a paz, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Tudo o que nós precisamos está no Espírito Santo. Nós tentamos buscar alegria nas coisas, nos bens materiais, tentamos encontrar felicidade nesse mundo, tentamos encontrar aquilo que nos completa em relacionamentos, em amizades, mas a verdade é, o que tem faltado para nossa geração é uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração como a igreja primitiva, em que cada um ali era cheio do Espírito Santo, eles se amavam, se doavam, se entregavam uns aos outros, eles verdadeiramente tinham essa comunhão com o Espírito Santo e a comunhão uns com os outros, e nós precisamos resgatar isso. A igreja não pode ser um lugar de competição, de guerra de ego, um lugar onde quem tem mais dinheiro é melhor tratado. Não pode ser assim. Nós precisamos voltar às raízes do Evangelho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Romanos 14:37, a palavra diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós precisamos viver essa verdade, a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. Tem faltado alegria na vida de muitos de nós, porque tem faltado o Espírito Santo, e nós precisamos buscá-lo, nós precisamos querê-lo. Ele vai fazer a diferença na nossa vida, ele vai ajudar a gente a viver melhor nos relacionamentos, a viver melhor em família, a viver melhor em comunidade, a tomar decisões certas na nossa vida, e ele testifica que nós somos filhos de Deus e viveremos para Deus. Então busque o Espírito Santo, seja cheio dele e busque cada vez mais ele para sua vida. E se esse vídeo edificou a sua vida, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com alguém, e eu tenho certeza que a sua vida prosperará muito a partir do momento em que o Espírito Santo começar a habitar cada vez mais em seu coração, em nome de Jesus.